Fala galera, aqui é o Wellington Brasileiro mais uma vez. Vim aqui novamente. Estava alguns dias sem postar, mas voltei. Eu vim postar aqui um vídeo bem completo para você, tá? De um assunto bem interessante. Não é polêmico hoje, tá bom? Mas é algo que Deus ele tocou no meu coração através de algumas coisas. Tem um pastor chamado André. Ele faz orações de manhã, né? E no final das orações ele acrescenta o Pai Nosso. Também na empresa, às vezes na empresa, em algum lugar onde você está, também você deve ter esse costume de, antes de começar o expediente, ter ali um momento de oração, o tão famoso Pai Nosso, né? Precisa se entender o que está escrito lá na Bíblia e o contexto, para a gente não falar essas palavras que é a oração do Pai Nosso em vão, ou se não, sem um sentimento realmente naquilo que está sendo dito. Nós precisamos ter consciência do significado das palavras que Jesus ensina para a gente, que é a oração do Pai Nosso. Então, através disso, eu vim trazer aqui para vocês, tá? Então, se vocês quiserem, compartilhem aí com o teu próximo, com o teu amigo, com aquele que gosta e conhece ou precisa, tá bom? Hoje é um vídeo completo. Eu vou passar mais um estudo, assim, um sentimento do que é aquilo que a Bíblia fala. E talvez eu acrescente alguma coisa pessoal minha como experiência, entendeu? Mateus capítulo 6 e versículo 9, hein? Só para quem conhece. Diz assim, Jesus diz: portanto, vocês orarão assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Simples, né? Uma oração simples, o Pai Nosso. Ela é simples, mas ela tem um peso e um consentimento espiritual tão grande daquilo que está sendo falado, que a gente precisa levar em consideração isso. Então, o que é tudo isso? O significado do Pai Nosso, para que quando você orar, você tenha isso em mente, entendeu? Quando ele diz assim, Pai Nosso, olha a oração, Pai Nosso que estais no céu. Primeiramente, a Bíblia já havia falado que Jesus Cristo era o unigênito de Deus. Ele era unigênito, ou seja, significa que Jesus Cristo era o único Filho de Deus. Porém, o que aconteceu foi que, através de Jesus Cristo e através do que Jesus Cristo fez em nós, você pode perceber que do Novo Testamento para frente, não é que não era filho, é que não tínhamos ainda acessado isso. Então, você pode ver que no Novo Testamento para frente, vemos Deus como Pai. E não somente Deus como um Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus que proveu, não, mas uma paternidade. Então, quando Jesus Cristo vem falar de Deus, ele vem trazer essa paternidade, essa coisa de que não tinha antes, entendeu? Então, o que acontece? A oração do Pai Nosso, ele está trazendo algo que é família, é familiar, é algo que significa só quem tem uma família nos céus pode dizer isso. Então, quando ele diz Pai Nosso que estás nos céus, ele está falando, Pai, o Senhor está no céu, eu estou na terra, mas eu faço parte da sua família. Tá entendendo? Aqui na terra é só um momento. Então, Pai Nosso que estás no céu. Ele eleva o pensamento dele da terra até o céu. É um princípio de oração isso, sabia? É por isso que ele começa assim. O nosso princípio tem que partir de elevando. De Davi, ele fala, né? Que olho para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Então, o Deus que criou os céus e a terra, então está falando de, primeiramente, que o céu veio primeiro e depois veio a terra. Então, Pai Nosso que estais no céu, vamos elevar o nosso pensamento ao princípio.
ao que vem do alto, certo? Aí ele diz assim: santificado seja o teu nome. Santificado, ou seja, santo significa separado das coisas do mundo, então é separado. Santificado significa uma pessoa que é santa. Então, como a gente santifica o nome de Deus? Deus ele já é santo, mas o nome dele é honrando a Deus como ele merece ser honrado. Então, seja santificado seja o teu nome, não é que nós conseguimos fazer Deus ficar mais santo, mas é que com as nossas atitudes o nome dele será glorificado, entendeu? Então, elevamos os nossos pensamentos aos céus e as nossas atitudes também. Santificado seja o teu nome através de nós. Venha com o teu reino. Agora, o que acontece? Ele está dizendo o quê? Que através do que está no céu, que a glória do céu que desça sobre nós. O que significa reinado? Governo. Reinado significa governo. Ou seja, é o mesmo que governe a minha vida. Se Deus ele vem com o reino dele sobre nós ou sobre o nosso coração, significa que Deus ele governa o nosso coração e governa a nossa vida, entendeu? Então venha o teu reino. E o que acontece quando Deus ele está no trono reinando no nosso coração, ao nosso redor? Seja feita a tua vontade. Aí você entende, é fácil fazer a vontade de Deus? Não é fácil. Mas se ele é o governador, se ele é o rei que está regendo a sua vida, então seja feita a vontade dele, não a sua. Que muitas das vezes vai ser contrária dele. Provavelmente vai ser contrária. A Bíblia diz assim que nossos pensamentos são tão pequenos perto dos dele, que nós somos tão pequenos, que a nossa justiça é como trapos para Deus, que Deus vê além do que nós vemos, então não adianta, entendeu? Então faça a vontade dele, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, tanto na terra como no céu. Olha que interessante essa frase, tanto na terra como no céu. Ou seja, no céu ele governa, no céu existe contenda, existe ira, existe coisas ruins, existe descontentamento, sabe? Coisas negativas. Não, porque é ele quem está reinando. Se ele vai governar a sua vida tanto na terra como no céu, provavelmente, então, nós temos aí que a sua vida vai ser governada como ele governa no céu. Pensa que bênção que é. Por quê? Às vezes nós queremos que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter a paz que nós queremos, nós vamos ter aquele, ufa, me livrei de todo aquele mal, agora eu estou em paz, agora eu estou... É a primeira coisa que vem na mente da pessoa. Só que acontece, aqui o Pai Nosso está dizendo o quê? Tanto na terra como no céu. Se ele governar a nossa vida no céu e nós teremos paz, por que na terra nós não podemos ter? Lógico, no mundo teremos aflição, isso é verdade. Mas se ele governa, nós teremos paz em meio às aflições. Entendeu? Nós teremos amor em meio ao mundo cheio de ódio. Você está entendendo? Nós teremos perdão em meio a um mundo cheio de mágoas. Então, é ele governando a nossa vida, mesmo sendo na terra, tanto na terra como é no céu. Os princípios dele estão em nós, certo? Aí diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É uma coisa bem interessante, porque já elevamos o nosso pensamento ao céu, agora precisamos ser supridos. Agora falamos de terra, estamos falando da terra. Porque o pão, ele vem da terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o alimento diário para podermos sobrevivermos e para vivermos, entendeu? Então, é um pedido muito bom, é um pedido que Deus ele tem. Deus ele não está com as suas mãos encolhidas que não possa abençoar. Deus ele é um Deus que traz prosperidade, tanto no céu como na terra. Tá entendendo? O pão de cada dia dá-nos hoje. Aí ele diz assim, perdoe as nossas dívidas. Olha só, essa é a parte mais interessante. Perdoe as nossas dívidas. Alguns falam assim, perdoe as nossas ofensas. Eu gosto de, no meio da oração, acrescentar assim, perdoe as nossas dívidas e ofensas. Por quê? Quando você ofende alguém, é uma base, tá? Quando você ofende alguém, você está em dívida de
pedir perdão, certo? Então já é uma dívida. Se você for colocar assim, ó, perdoe as nossas dívidas, tá pedindo perdão àquele que te ofendeu e tá perdoando aquele que te ofendeu, automaticamente a sua dívida já está sendo quitada, certo? Mas alguns preferem só colocar as dívidas, por quê? As dívidas também podem ser financeiras, dívidas. Você está em dívida, às vezes, no seu chamado. Você está entendendo? Então, às vezes, assim, tem muita coisa acontecendo. Então, a dívida pode acrescentar em vários setores, certo? Porém, eu gosto de orar, perdoe aos meus devedores, assim como tenho perdoado aqueles que me devem. Porque eu já passei por isso e eu perdoei pessoas que me deviam. Então, se eu esquecer, às vezes eu posso esquecer de pagar alguém, não sei, ou empresta, não sei, e a pessoa não fala nada, às vezes eu esqueço e fico por isso, não é por mal, é porque eu esqueci. Então eu peço para Deus perdoar, entendeu? Então eu peço isso, perdoe as dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E eu peço juntamente as ofensas, porque nós somos falhos e no mundo que nós vivemos hoje, nós temos essa tendência, às vezes, em algum momento acabar cometendo algum erro. Não tem como evitar. Então, eu peço, Deus, me perdoe por quem me ofendeu, perdoe por quem me magoou. Eu perdoo aqueles que fizeram isso e para quem eu fiz isso também. Me perdoe se eu magoei alguém, se entristeci. Às vezes, não tive a oportunidade de chegar pessoalmente para a pessoa e falar, ou às vezes fiz involuntariamente e não percebi. Entendeu? Então, eu peço isso, perdoe as minhas ofensas, minhas dívidas, as coisas que eu faço involuntário também, certo? Perdoado, assim como nós somos perdoados, né? Isso é muito importante, porque qual o maior perdão que nós temos, senão aquele que morreu na cruz por nós, né? Então já começa por aí. Quem somos nós para não perdoar se nós somos perdoados, certo? Não nos... olha só. Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito também, de na hora da oração, deixar bem explícito, porque Deus, ele vê o nosso coração, mas ele também, a gente precisa saber falar com Deus, né? Porque o que acontece? Diz assim, e não nos induza à tentação. No versículo 13 de Mateus 6, diz assim, não nos induza à tentação. Calma aí, o que é induzir à tentação? Quando uma pessoa te induz a fazer algo ruim, ela, entre aspas, ela tem um pouco de culpa nisso. É o mesmo que dizer que a tentação veio através de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então, peraí, não é exatamente induzir. Eu prefiro trocar essa palavra, induzir, que eu não acredito que seja exatamente induzir, mas sim não nos deixe cair em tentação. É diferente. Por quê? Nós temos a tendência a cair na tentação, a tentação normal. E é de Deus a tentação. É algo que... Por quê? Por sermos tentados, nós podemos ser aprovados naquilo que somos tentados. É uma prova, realmente. Mas não que seja exatamente uma coisa que Deus ele faça. Deus ele permite sermos tentados para sermos aprovados. Mas que não venha dele, não é dele. Entendeu? É assim que eu acredito. Então eu prefiro na hora da oração dizer, Senhor, não me deixe cair na tentação. E nem sempre vai ser desse jeito. Deus vai permitir às vezes sermos tentados, sim, como eu falei. Então, em específico, um exemplo, tem gente que tá super bem, e às vezes ela é tentada na área financeira. Vou dar um exemplo, a pessoa está no Facebook, ela tá em paz, ela tá em Deus, isso e aquilo. E aí tem do nada aparece uma mulher seminua lá no perfil dele. E ele, por acaso, ele foi induzido à tentação de entrar no perfil dela e ver. Você tá entendendo? O que acontece? Ele foi tentado. Então eu prefiro orar em específico, tanto financeira, como no Facebook, porque eu entro no Facebook, como no Instagram, como no dia a dia. Entendeu? Porque tem gente que às vezes anda na rua, seminua, entendeu? Nada contra, não tenho preconceito nenhum, não tenho problema nenhum com ninguém. Porém, é uma tentação.
para alguns é um precipício que leva a outro. Tem gente que tem problema, outro exemplo, vou dar aqui. Jogos. A pessoa não sabe que não deve jogar, um exemplo. Porém, a outra fica falando no ouvido dela, joguei, ganhei, que não sei o que não sei o que, aquele joguinho do tigrinho, que não sei o que, então, entendeu? Então, o que acontece? Na minha oração eu já falo, Senhor, não me induz à tentação. Não, Senhor, não me deixa ser levado por essa tentação. Mesmo que venha, não me deixa ser conquistado por essa tentação. Não me deixa que isso venha brilhar os meus olhos na tentação. É mesmo que pedir força, entendeu? E muitas das vezes você tá lá e você tá precisando de dinheiro, um exemplo. E aí fala, tá tendo um negócio aqui fácil de ganhar, entendeu? Então aí eu vou e oro, Senhor, não deixa cair na tentação. Me livra do mal, que é a outra parte muito importante. Livra-me do mal. Que tipo de mal? Todo tipo de mal. De acidente, de doença, de tudo. Então na oração, você vê como o Pai Nosso ele é tão completo. Ele fala sobre céus, ele fala sobre fraternidade, paternidade, ele fala sobre terra, ele fala sobre prosperidade, ele fala sobre alimento, ele fala sobre amor, sobre perdão, ele fala sobre livramento. Olha só o tanto de coisa. Sobre ser tentado, sobre ser aprovado. Livra-nos do mal. Que tipo de mal? Existem vários tipos. A pessoa fala, me livra do mal. Pensa no diabo. Mas não é bem assim. E às vezes o mal é tão simples. O mal é uma inveja que alguém tem de você. O mal é uma calúnia. Você tá entendendo? O mal pode ser muita coisa envolvida, muita coisa. Então, assim, livra-me do mal. Você tem que ter na sua mente aquilo que você precisa. Eu já oro dizendo, livra-me de todo mal, repreenda toda seta do mal, todo o levante do inimigo, repreenda toda calúnia, toda perseguição. Não deixa que eu venha ser um testemunho mau também. Me livra de mim mesmo, porque eu sou mal também. A Bíblia fala, né, que nós somos mal, entendeu? Que bom é o Senhor. Enfim, mas por que de tudo isso, de toda essa oração, de todo esse contexto maravilhoso? Porque teu é o reino, o poder e a glória. Eu gosto dessa parte. Porque é uma explicação, né? Por que de toda essa oração? Se você for ver, é uma bagagem inteira, completa nas suas mãos. É tudo que você precisa. É tudo que você precisa. Você precisa ter comunhão com os céus, você precisa ter perdão, você precisa ter amor, você precisa ter prosperidade na sua vida. Não estou falando de dinheiro, tá? Estou falando de prosperidade em vários aspectos. Prosperidade não é dinheiro, tá, gente? Prosperidade, ele tá ligado a várias coisas, entendeu? Tá ligado como você administra a sua vida, como você administra o que você ganha, como você... Tem muita coisa ligada à prosperidade. Pessoas ricas podem não ser prósperas, tá? E pessoas pobres podem ser muito mais prósperas que pessoas ricas, porque elas sabem usufruir do que tem, entendeu? Então, tem tudo isso. Então, toda essa bagagem, tudo isso, todo esse livramento, toda essa proteção, isso de bandeja que Deus deu, que Jesus Cristo ensina na oração, tá ligado a um último trecho que eu gosto muito, que às vezes alguns não terminam, mas eu gosto. Porque teu é o reino, calma aí, o dono, porque você é o dono, voltamos a falar do céu, o poder, ou seja, você é dono do local, dono vamos falar assim, da estrutura, você é dono do poder, ou seja, você é dono de toda a criação e também a glória. Ou seja, em outras palavras, tudo volta-se para você, tudo é do Senhor, está ligado ao Senhor. Entendeu? Quando você olha para um exemplo, para o cabelo, olha o tom do cabelo, um exemplo. Calma aí. Pega o princípio do tom do cabelo, é Deus. Pronto. Você pode pegar a coisa mais sensata que existe, você vai ver que tudo volta-se para Deus.
no final das contas é Deus. Não tem como. Tudo volta pro princípio. Entendeu? Então, teu é o poder, tu é a glória e o teu é o reino. Tem jeito, ele governa, ele tem todo o poder, ele tem toda o aval, ele tem toda a vontade de estar sobre as mãos dele, ele tem carta branca para fazer o que quiser e a glória é dele. Ou seja, no final das contas, se você está conseguindo ouvir, um exemplo, esse áudio aqui, desse vídeo, você tem a oportunidade de ouvir, significa que essa glória é dele, ele te deu essa oportunidade, entendeu? Se você tá com a barriguinha cheia, significa que foi ele que deu essa oportunidade. Se você tem uma casa hoje, é porque ele permitiu isso. Tudo volta para a glória dele, tudo é dele, entendeu? Isso é o Pai Nosso. Que nós, quando nós fomos orar, nós viemos colocar esse ponto na nossa vida. De teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Tudo volta-se para ti. Deus abençoe você. Segue nós lá, curte, compartilha, comenta com alguém, tá bom? Nos ajuda aí, o canal tá crescendo, tá iniciando aí. Deus abençoe você. Vamos junto nessa. Precisar de oração, tá? Entra lá com o missionário Ignaldo. Vou deixar na descrição aqui. Também tem um pastor abençoado que também faz orações, tá? Eu não sou muito de pregação, sou mais de ensino, de compartilhar aquilo que eu sei. E é do jeito que eu consigo, né? É o que eu tenho para oferecer. Tá bom? E é isso aí, é nóis, valeu!